Fundamentos de informática, utilizando o computador através de comandos. Basicamente, o shell ou terminal estará esperando por comandos. Comandos são a chave da interação entre o usuário e a máquina quando é utilizado um shell. Um comando possui uma finalidade específica. O objetivo do operador guiará a tomada de decisão de qual comando usar. O operador deve saber o que quer fazer e deve adequar a necessidade aos comandos disponíveis. Comandos podem ser combinados para se alcançar um objetivo. Os parâmetros, também conhecidos como argumentos ou opções, são modificadores do comportamento de um comando. São artifícios que permitem alterar o comportamento de um comando, tornando-o útil em uma grande variedade de situações. O comando man pode ser utilizado para descobrir as opções de alteração do comportamento de um comando. No terminal, você nunca verá uma mensagem elogiando um comando correto, porém, verá mensagens informando erros com uma grande frequência. É normal errar. Tudo é texto na entrada de comandos. Espaços e símbolos marcam os separadores semânticos. É necessário estar atento aos detalhes. Todo comando possui um exit status, uma informação retornada ao final da execução. O comportamento da saída é dependente do programador, porém, é padrão utilizar 0 para informar sucesso e qualquer coisa diferente de 0 para o erro. O man informa o exit status da maioria dos comandos úteis. Para acessar o exit status do último comando utilizado, execute o comando echo $! Um exemplo para ilustrar a necessidade da atenção aos detalhes é utilizar o comando man_ls. Ele não funcionará, não existe esse comando no sistema. Man_ls é totalmente diferente do comando man_ls. Aqui, o separador é utilizado para informar que o comando man deve exibir as informações da documentação do ls. Funcionou. No caso do comando man_ls, ls é um argumento ou parâmetro ou opção. O comando é apenas man. Vamos falar sobre o exit status. O comando man_ls conseguiu encontrar a man page do ls, portanto ele foi executado com sucesso. O exit status dele será 0. Observe, echo $! Ao digitar o comando man espaço blá blá blá, o man informará que não encontrou a página. O exit status será diferente de 0. Observe, echo $! A saída do comando foi um valor diferente de 0, ou seja, o man falhou em sua execução. Para saber qual será o exit status correto de um comando, basta utilizar o comando man passando como argumento o comando, e em seguida busque por exit status na man page. Ou seja, se eu quero saber qual é o exit status do man, utilizarei man. Buscarei por exit status e aqui me informará qual será o exit status em caso de sucesso e qual será o exit status em caso de erro. O mesmo exemplo para o comando ls, man_ls. O exit status zero em caso de sucesso, maior do que 0 se algum erro acontecer. Fique atento aos erros informados. Sempre consulte a documentação. Fique sempre atento aos símbolos em um comando. Uma crase, por exemplo, não possui o mesmo significado que uma aspa simples. Nem uma aspa simples tem o mesmo sentido de uma aspa dupla. É preciso estar muito atento aos detalhes. Existem diferentes shells: SH, TCSH, Bash, ZSH, KSH e outros.
e nem todos são compatíveis. Um usuário pode escolher o shell que mais lhe agradar. Mesmo que os shells não sejam totalmente compatíveis, é possível facilmente utilizar um outro shell se você souber usar algum dos shells. A grande diferença estará nos símbolos e seus respectivos significados. Sim, existe o padrão POSIX, mas nem tudo são flores quando falamos de portabilidade. Algumas das desvantagens de utilizar um computador através de comandos são digitar e às vezes digitar muito. Ter que saber o que deve ser feito. A interface não é amigável. É necessário memorizar comandos. O resultado da saída em tela nem sempre é amigável. Muitas vezes é necessário ficar caçando informações. Já como vantagens, é possível citar: muitas tarefas, ou praticamente quase todas, podem ser automatizadas. Utilizar um computador através de linhas de comandos facilita demais a administração de um sistema. Comandos são precisos e fazem o trabalho de maneira direta. A interface necessita de poucos recursos computacionais. Permitem facilmente a execução de uma tarefa em um ambiente de rede. Comandos podem ser enviados por rede. Disponibilizam a possibilidade de operar máquinas de maneira remota. Exemplos são Telnet e SSH. Os comandos são praticamente os mesmos desde suas criações. O comando ls para listar arquivos de um diretório faz parte da padronização do Open Group desde 87 e é padrão POSIX. Agora eu deixarei uma opinião pessoal. Ao meu ver, as vantagens da operação de um computador através de linha de comando são muito superiores às desvantagens. É também possível utilizar uma combinação de interface gráfica junto com interface de linha de comando. É isso. Até o próximo vídeo.